Olá, tudo bem? Hoje, nossa aula, dia 6 de abril, tá? Primeira semana, vamos dar continuidade à aula 2 de charge e vamos fazer aí alguma, com certeza, reflexão a respeito do tema, muito mais aprofundado do que foi a última aula. Bora lá então? Professor Alan Júnior Cardoso da Costa, Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos. Charge gênero textual 2. Então, primeiro contato com o gênero. O leitor pode até pensar que a charge é apenas um texto engraçado e inocente. Não vou culpar, porque muitas das vezes a gente olha para um desenho e tenta imaginar alguma coisa como um quadrinho, né? Um HQ, e a gente fica assim pensando, mas vem cá, tem sentido? Tem fundamento? Tem porquê? Tem intenção? Tem finalidade? Então o texto ele não é inocente. Ele não é apenas engraçado. Ele pode ter algo mais escondido por detrás de todos os elementos gráficos que o constituem. Então vamos entender melhor o que é a charge. Bom, aprendendo um pouquinho mais. Uma leitura mais cuidadosa a respeito do tema. Então a gente tem aqui, tópico 1. Percebemos que. Então, o que a gente pode perceber na charge? Estamos diante de um gênero textual riquíssimo. Por mais simples que seja uma charge, ela é riquíssima de significado, de crítica também. Tá? Crítica é o próximo tópico. Então, o que seria isso? A crítica de uma charge ela pode estar relacionada diretamente a personalidades, personalidades políticas, a sociedade direta e indiretamente, e entre outros temas que são relevantes no nosso contexto, do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Então a charge, ela é uma forma que muitos acreditam ser simplistas e não é simplista, que é utilizada para ir direto ao indivíduo. Lembra do cartaz? Né? Quando a gente olha para o gênero cartaz, a gente pensa, nossa, é uma ferramenta tão simples, mas é um dos elementos que alcança o maior número de pessoas. A charge também faz a mesma coisa. Ela alcança o maior número de pessoas. Porque se você está lendo um jornal, aparece um desenho, automaticamente você faz isso. O teu olho busca aquele desenho, porque ele é algo que é diferente ali dentro do texto, dentro do jornal. E você acaba da revista ou onde for, você acaba sendo convidado pela curiosidade da visão a ver. E a partir do momento que você vê, já começa a leitura. Já começa a relação. Então, às vezes você acaba vendo algo que você nem concorda. Ah, né? Mimimi. Mas de repente, aquilo acaba concordando com a sua experiência de vida e você acaba falando: nossa, que charge interessante. Né? Principal objetivo de uma charge: estabelecer uma opinião crítica, mesmo que ela seja humorística. Então, mesmo a charge sendo mais para o lado humorístico, todo humor, por detrás de uma graça, existe uma crítica. É importante a gente ter essa noção, essa percepção, que por detrás de toda piada há uma possibilidade de reflexão, há uma possibilidade de crítica. E a charge é esse elemento que nos ajuda a entender isso. Através do. Então, como que acontece essa crítica? Essa crítica ela é construída por meio dos elementos visuais e verbais, persuadir o leitor, tá? Ela usa a ideia de convencer, de persuadir o leitor que está ali, convencer a ideia, né? Vender o peixe para quem está vendo a charge, e influenciando ideologicamente. Ah, mas hoje em dia a gente escuta tanto esse tema influência ideológica como sendo algo negativo. Calma, peraí. Não vamos levar ao extremo, porque somos convidados a todo instante a entender o que é uma influência ideológica. Ideologias estão presentes em todos os campos. A educação é uma delas. Quantas ideologias educacionais existem? Quantas ideias de metodologia? Quantos contextos a respeito de novas
perspectivas a respeito de um assunto são construídos. Então, quando a gente vê uma charge e entende que ela influencia ideologicamente, a gente não deve levar de primeiro momento para o pejorativo, para o lado negativo da coisa. Quando somos influenciados ideologicamente, é porque somos convidados a ver uma nova ideia, uma proposta, às vezes nem tão nova assim, mas usual. E ninguém é obrigado a concordar com aquela ideia. Você pode ali ver e não concordar. Você pode ver e concordar. Veja que aqui a charge ela não te manipula diretamente, porque você tem o livre-arbítrio de querer ou não assimilar a ideia como sendo uma verdade ou não. Isso chama-se até de democracia, né? Eu tenho a democracia. Eu não vou condenar o cartunista porque ele colocou ali uma charge, fez uma charge de uma ideia que eu não corroboro, que eu não participo, que não faz parte de mim. Mas existem outras pessoas que, ao verem aquela charge, irão identificar com a sua vida elementos. Então, ali vai estar a referência. Precisamos entender que a ideologia, ela existe, indiferente da minha vontade ou não. E que ideologia é um conceito de ideia. Vem por meio de uma ideia, é construída por meio de uma ideia. É um pensamento que é levado por meio de uma ideia. E que ela não é pejorativa, muito pelo contrário. As religiões, a política, a sociedade, os grupos sociais, todos eles constroem todos os dias princípios ideológicos e ideologia. E a charge, ela é uma das formas mais simples e complexa ao mesmo tempo de divulgação dessas ideias. Eu posso concordar e posso não concordar com ela. Okay? Então veja que a importância da charge ela é extremamente importante. Ela é um gênero de uma característica textual bem curto, porque às vezes é poucas palavras de um desenho só, ou às vezes é só um desenho, mas diz tudo no pouco que está ali. Às vezes, um desenho simplório é carregado de uma vasta quantidade de informações. Tá? Então a gente precisa entender que a charge é um grande elemento textual, um gênero textual que nos permite difundir ideias, fazer críticas, fazer pensamentos, discutir. Tá? Atualmente, muitas charges estão sendo construídas com relação à política atual no Brasil. Algumas favoráveis, outras não favoráveis. E cada grupo vai desenvolvendo as suas ideias e vai processando o seu pensamento. A charge tem esse poder construtivo. Vamos ao trabalho, vamos pegar nossas apostilas, vamos tê-la em mãos e vamos à próxima reflexão. Oba! Né? A cara do guri aqui já não é uma cara muito feliz, né? A gente já se identifica com uma charge aqui que caminha entre um certo humor e um humor irônico, né? E ao mesmo tempo algo que parece ser inocente, mas não é. Está extremamente carregado de um contexto social que vai aí passar pela linha da subjetividade do ser. Né? Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, o humor aqui se constitui de maneira bem singela pelo rosto de decepção ali, de indignação, né, decepcionado com relação ao presente que essa criança queria receber. Observamos aqui que, novamente, essa charge tem uma característica de tom de pele mais acentuada para o tom de pele mais escura, lembrando as etnias, principalmente as etnias afrodescendentes, não só as afros, mas nós temos características que estão presentes aí na charge, como a boca da criança, o nariz, o cabelo, né? Que se remete a características de indivíduos afrodescendentes. E nós temos aqui o pronome este, destacado em negrito, né? Com a configuração em negrito, e todas as letras em caixa alta, na tentativa aqui de como se fosse um grito de raiva, um pensamento gritante por dentro da criança. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Tá? Por quê? O carrinho aqui é um carrinho de mão, utilizado em alguns lugares do Brasil, é carriola, tem outros nomes também que recebe. É utilizado para o trabalho. A maioria pedreiros, né? Auxiliar de pedreiros, né?
E aí a gente vê uma criança indignada. Primeiro, por quê? Porque, veja, nós vamos para uma polêmica, né? Ah, o trabalho infantil, as crianças devem trabalhar, as crianças não devem trabalhar. A criança tem, no meu ponto de vista, que digo eu, professor, a ideia principal de trabalho, o aprendizado. Aprender, estudar é um exercício, é um trabalho intelectual que vai gerar benefícios extraordinários à vida de qualquer ser. Quanto mais você conhecer, mais possibilidades você tem de ser uma pessoa melhor. Isso é uma grande verdade, professor? Não, não é uma grande verdade. É apenas uma ideia minha. O estudo pode ajudar pessoas a serem melhores, no sentido de compreender, de ter mais ferramentas para compreender o que está ao seu redor. Não seria uma verdade absoluta pelo fato de que algumas pessoas aí, tendo currículos educacionais extraordinários, optam por ideias que são extremamente prejudiciais à sociedade. Então, veja, estudar me permite ser uma pessoa melhor, mas o meu caráter vai falar tudo a respeito disso. Então, voltando aqui ao aspecto. A carriola, o carrinho de mão ali, não era o carrinho que ele queria ganhar. Então a gente vê aqui que muitas crianças, essa charge faz uma reflexão, principalmente aqui no Brasil, num cenário de pobreza e das periferias das favelas e das cidades, né? As periferias das cidades, onde crianças muitas das vezes são convidadas pela casualidade da vida, né? Por causa de ausência de políticas e iniciativas públicas, são obrigadas a serem auxiliadoras da renda, né, da família, da casa, e a trabalhar desde a sua infância. Muitas crianças no Brasil deixam de frequentar a escola, principalmente adolescentes, para poderem estar aí trabalhando com os pais, ou até mesmo frequentando as escolas, no contraturno, essas crianças trabalham auxiliando os pais. É negativo? Não. Trabalhar não é negativo. O problema é quando o trabalho substitui o tempo necessário para a criança poder estudar. Aí sim é negativo. Bom, a criança aqui ela apresenta um quadro de insatisfação, né? Poxa, eu queria outro carrinho, eu queria ter direito à infância. Isso também é um outro ponto, esse é outro ponto que a gente pode levar a sério, porque muitas crianças têm a sua infância roubada. Brincar é importante, brincar estimula o pensamento nosso, né? Vocês que são crianças e já estão caminhando para a adolescência, a brincadeira é extremamente importante, ela desenvolve as nossas relações sociais, elas nos ensinam a sermos pessoas sociais com os demais. Então, quando uma criança ela não brinca, ela deixa de estimular, e aí eu não sou psicólogo, nem sou psiquiatra, nem pedagogo, mas leio a respeito, quando a criança deixa de brincar, ela deixa de desenvolver algumas habilidades que, por meio do lúdico, irá ajudar na vida adulta, principalmente nas relações afetivas, sociais, emocionais, colaborativas. Então a criança, quando não faz a sua brincadeira, quando ela tem a sua infância roubada, né, ela acaba tomando prejuízos que lá na vida adulta, criança, meus alunos, lá na vida adulta irá fazer falta. Então brincar é essencial. Então a gente vê essa frustração dessa criança, desse garotinho, na outra charge era uma menina, né? Esse garotinho está extremamente frustrado porque ele queria brincar. Ele queria ter o direito de brincar e esse direito de brincar lhe foi tomado de alguma maneira. Então o cartonista aqui, o Ivan Cabral, que é o rapaz responsável por essa charge, ele tenta trazer essa crítica social. Tem um certo humor por causa da decepção, né? O rosto da criança aí, poxa, vamos nos colocar no lugar dele, né? Caramba, que decepção, fui trollado, né? Me trollaram quando me disseram que ia me trazer um carrinho de brinquedo. Na verdade, foi um carrinho de mão, uma carriola. Então fica aí também outras reflexões para que vocês possam estar tirando essa charge. Tem muitas outras informações que nós poderíamos tirar daqui, como por exemplo o cenário atrás foi removido. A gente tem alguma ideia de casas ali, mas nós temos a criança descalça, nós temos ela com a bermuda rasgada, então temos ideias de pobreza. Talvez a situação de ofuscar um pouco o ambiente ao seu redor seria, no caso lá o fundo, para tentar dizer que, independente do local, essa realidade está presente em todos os locais. Então, o autor aqui da charge, o escritor da charge, quis dar valor à situação da criança com aquele carrinho que não é brinquedo, né?
quem já fez uso de uma carriola para carregar peso sabe que é trabalho, não é brinquedo, não é brincar. Então, essa nossa aula sobre a charge encerra esse tema e nós vamos agora para as atividades. Opa, tem um lapisinho aqui brincando com a gente? Muito bem, bora lá. Esse lapisinho indica que nós temos tarefa a ser feita. Então, número 1, pensando um pouquinho, né? Vamos analisar a charge acima. O garoto parece estar como? Feliz, decepcionado, choroso, com medo? Então, o rosto da criança aí retratada, a face da criança, remete que situação? Felicidade, decepção, choro ou medo? Número 2. Olhando para o desenho acima, podemos dizer que ele faz referência ou nos fala de uma realidade social. Qual seria essa realidade do seu ponto de vista? Tá? Bom trabalho, pense, reflita. O professor fez algumas inferências e referências, mas eu gostaria de escutar você. Gostaria de ler futuramente a sua resposta a respeito do tema. E número 3. Existe alguma relação da primeira charge com a segunda? Qual seria essa relação? Tá? Porque, querendo ou não, quando estamos em sociedade, as relações ela existem sim. Então, qual que seria essa relação da menina que está indo para a escola e a mãe está com medo de que ela seja confundida com um assaltante, com um bandido? Com relação a essa criança, esse garoto que queria um carrinho de brinquedo e acabou ganhando uma carriola, um carrinho de mão. Né? Qual que é a relação aqui que nós temos? Então, bons estudos, bom trabalho, boa reflexão, bom pensamento e nos vemos na próxima semana, nas próximas aulas de língua portuguesa. Muito obrigado e bons estudos.